Alô Brasil, alô mundo, estamos ao vivo aqui pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná, no programa Estudo de Caso. E hoje nós temos um convidado que saiu um pouco do nosso foco. Normalmente nós trazemos aqui médicos e profissionais da saúde. E hoje o nosso convidado é o professor Nailor Marques Júnior. Provavelmente você já conhece ele pela internet aí, que possibilita aí que todo mundo tenha um acesso diferenciado, porque você pode assistir o que você quiser, em qualquer lugar que você esteja e também no horário que você preferir. Mas por que eu trouxe aqui como nosso convidado um professor? Inclusive ele foi professor meu, na época que eu fiz cursinho. Acho que nenhum professor gosta de, quando já uma pessoa que tem mais de 30 anos, gosta de falar, você foi meu professor, né? Já revela a idade. Mas eu acho que na época eu já era aluno, talvez até tinha um pouquinho mais de idade do que ele. Mas depois, no final, eu pergunto qual que é a idade dele. Homem não tem esse problema, não. Tem, não. Mas o Nailor, ele tem uma oratória que é muito cativante. Então, qualquer momento que você começa a conversar com ele, 1 hora passa em 1 segundo e o dia inteiro passa rapidinho, então. Mas como nós estamos vivendo num momento de pandemia, onde as pessoas estão praticamente há 1 ano e meio já enclausuradas, queira você aceitar ou não, é uma autoridade determina isso e, normalmente, então você obedece à autoridade. O que a gente tem observado, inclusive, professor Nailor, é o medo, né? O medo, o estresse, cada dia que passa mais aumentando, e também as pessoas já aceitando essa situação. Então, para a gente não falar aqui de antidepressivo, de remédio tarja preta, eu resolvi fazer uma pauta diferente. O que a gente pode fazer nesse horário que estamos enclausurados, que estamos dentro de casa, que estamos limitados até mesmo de fazer uma caminhada, de bater um bom papo, tomando uma taça de vinho ou a bebida que você preferir num bom restaurante e, como diria aí o ditado popular, jogar conversa fora. Isso está cada vez mais raro. E eu resolvi, então, trazer o professor Nailor para que a gente pudesse conversar sobre o que eu posso fazer para melhorar a minha autoestima, o que eu posso fazer para aproveitar melhor esse tempo com a ajuda de uma bengala. Ajuda de uma bengala. Mas no caso do professor Nailor, mas bengala, Fernando, o que é isso daí? Nós vamos falar também de livros, de literatura, de autoconhecimento. Você aproveitou esse tempo para ler mais? Você aproveitou esse tempo para ler, de repente, biografias e entender por que aquela pessoa teve sucesso, o que aquela pessoa deixou na história da vida, da humanidade, do país? E percebendo essa necessidade das pessoas que eu converso muito, né? Tá todo mundo para baixo, então a entrevista de hoje vai ser para cima. Professor Nailor, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E a pergunta que eu faço para você é, nesse 1 ano e meio que eu sei que você tem um network muito extenso, as pessoas estão sabendo aproveitar esse tempo e de que maneira o livro pode ser um novo oxigênio? Bom dia, Fernando, ouvintes da Jovem Pan, Carioca, todo mundo, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de vir num programa que, teoricamente, né, programa Estudo de Caso, teoricamente seria um programa para médicos. Então, quando eu falo em eventos de médicos, eu já falei em muitos, eu sempre digo, eu também sou médico, só que eu sou médico de alma, né? Tem um médico do corpo, eu tenho um médico de alma. O que faz um professor de literatura, o que faz um professor de artes? Ele cuida da alma das pessoas. E as pessoas sabem, você mais que ninguém sabe disso, né? Antes disso aqui, nós vimos um patrocinador do seu programa que vende vitaminas para aumentar a imunidade das pessoas. Por que a imunidade das pessoas baixa? Porque as pessoas adoecem. Primeiro de tudo, porque elas adoecem mentalmente. O mundo é mental. O mundo é mental. Você sabe que boa parte das doenças, elas começam na cabeça das pessoas, né? Só que tudo começa na cabeça das pessoas. Não é só a doença. A saúde, tudo começa na cabeça das pessoas, não é? Eu não posso, eu tô aqui, nós estamos aqui num estúdio. Ninguém inventou esse microfone do nada. O cara, para construir esse microfone, esse especificamente que está aqui da Jovem Pan, esse que eu estou falando aqui, ele pensou nele primeiro.
Ele pensou no microfone, ele desenhou o microfone, falou, pô, gostei. Aí ele desenhou esse invólucro aqui, ele desenhou o símbolo da PAN, falou, pô, se eu colocar isso em vários, isso vai ficar... Isso está tudo na cabeça dele primeiro, para depois realizar. Tudo fazendo tudo. Quando para inventar um carro, para fazer qualquer coisa. Para você poder fazer qualquer coisa. Então, eu quero que as pessoas saibam de uma coisa. A gente havia conversado um pouco antes, eu vou deixar uma frase aqui, e eu quero que as pessoas pensem nisso. A vida cobra juros. As pessoas acham que elas fazem as coisas e que as coisas são de graça. Viver não é de graça. A gente paga para viver. E a gente paga para viver como? Com a nossa própria existência. A sua própria existência, a forma como você escolhe para viver, é que, na verdade, é o pagamento que você está dando isso. Você é mais fraco agora, quando for você ficar mais velho, você será mais fraco ainda. Então, o que aconteceu na pandemia? Eu vou contar uma coisa. Você acha que as pessoas leram mais? Todo mundo fala assim, pô, na pandemia as pessoas leram mais. Ao contrário, elas leram menos, né? O índice de leitura, eu vi uma pesquisa um pouquinho antes, né, pouquinho, final do ano passado, teve o fechamento de uma pesquisa mostrando que 46% dos brasileiros não botam a mão no livro, não botaram a mão no livro. Eu conversei faz um mês com um grupo de rapazes, devia ter lá, sei lá, 10 pessoas, fui conversar com 10 pessoas, todos entre 20 e 30 anos, e eles estavam se vangloriando de que uma pessoa se vangloriou que nunca leu um livro na vida. Ela não contou isso como uma terceira, ela contou, eu nunca li um livro na vida. Né? E aí, no meio dessa conversa toda, a pessoa disse assim, você, pelo jeito que você fala, pelas coisas que você fala, você deve ter lido muito. Né? Eu falei, não, eu li bastante. Aí a pessoa falou assim, mas você leu quantos? Né? Quantos anos você tem? Você estava perguntando aí, eu tenho 58. Eu disse, eu tenho 58 anos. Ela disse, então você já leu quantos livros na sua vida? E ela tentou chutar, pensar, e ela fez um esforço mental muito grande e falou assim, você deve ter lido 100 livros na sua vida, não é? E eu caí na gargalhada, né? Veja, todo o número mais astronômico que ela conseguiu pensar para um homem de 58 anos, letrado, né? 100% letrado, é que eu pudesse ter lido 100 livros em 58 anos. E eu caí na gargalhada. E disse a ela, antes da sua idade, antes de eu fazer 20 anos, eu já tinha lido 1.500. Antes de fazer 20 anos. Não é? Eu tenho na biblioteca, quando a biblioteca de Maringá dava prêmios, não sei se ainda dá, acho que não mais, mas ela sempre dava prêmios para os maiores leitores do ano, os que mais emprestavam livros, os que mais liam naquele ano. Dos 14 aos 20 anos eu ganhei todos. Não é? E o que acontece? Inclusive recebi depois um certificado por conta disso e tal. De onde veio esse amor pela literatura? Não sei, cara, eu nasci com... Nasceu com isso? Não, eu acredito assim, eu devo muito a meu irmão mais velho, ele não tem memória disso. Né? Ele não tem. Minha mãe saía, meu pai saía e meu irmão ficava cuidando. Nós éramos em 4 irmãos, hoje nós somos em 5, mas nós éramos em 4 irmãos naquela época. E meu irmão mais velho, né? Mas mais velho assim, pouco mais velho. Né? Meu irmão é 4 anos mais velho que eu. E ele precisava cuidar dos irmãos, enquanto minha mãe ia ao cinema e tal, não sei o que, era comum naquela época, ninguém ligava. Hoje você sai abandono de incapaz. Mas naquela época não tinha nada disso. Saía ao cinema, né? E meu irmão ficava lá 3 horas, 4 horas, cuidando dos outros irmãos. O que fazer com esses irmãos? A gente tinha uma coleção de livros em casa. E meu irmão fez o quê? Ele ia para a escola, ele já estava alfabetizado, a mãe comprou um quadrinho, esse quadrinho negro, que tem para brincadeira aí, eu não sei se as pessoas brincam disso ainda. Ele pegava o toco de giz, daqui os professores jogavam fora pela janela, ele ia do lado de fora da janela, pegava todo aquele toquinho, saía trazendo um saquinho de leite e guardava em casa, porque ainda eram pedaços que davam para usar. E o que acontecia? O que ele aprendia lá na cartilha Caminho Suave, ele vinha e ensinava para os irmãos. Usei então, essa cartilha. Eu também usei. Ele alfabetizou os irmãos fazendo isso. Ele não tem memória disso. Porque, na verdade, o que ele estava fazendo era passar o tempo passar. Então, ele brincava de professor, a gente brincava de escolas. Mas, ao brincar de escola, ele alfabetizou os irmãos. Quando eu entrei para a escola, já estava alfabetizado. Né? Quer dizer, eu fui alfabetizado aos 4. Né? E aí o que acontece? Eu já estava. Hoje, uma criança, normalmente, uma criança que vai para uma escola que tem um mínimo de condição, quando ela está 5 anos, ela já está alfabetizada. Né? Tanto o máximo é 8 anos para ela estar 100% letrada, né? Saber que ler, escrever e ter uma compreensão mínima daquilo. Mas eu fui com 4. E aí comecei a ler. Mas o que acontecia? A gente tinha uma coleção de livros e o que meu irmão fazia? A gente lia a história, como só tinham lá 16 histórias, né? Ia ficar lendo toda hora. Ele praticava. Hoje você lê. Depois que todo mundo já leu tudo, a gente sabia todas as histórias. Ele fazia assim, ó, o irmão tal lê até tal ponto e outro irmão inventa o resto da história. Não pode ser a história verdadeira. Já era criativo. Ele. Nota que ele não tem memória disso, mas eu tenho. Porque talvez eu já tinha nascido com a minha inteligência linguística, talvez um pouco mais aflorada. Né? Porque a janela de oportunidade da língua, ela está aberta, 100% aberta até os 3 anos.
E aos 3 anos, isso é o estágio 2 da pesquisa de inteligências múltiplas do Gardner, do Howard Gardner. E aí o que acontece? Veja que a psicologia comportamental cresceu demais. Né? De 80 para cá, cresceu assim, vertiginosamente. Né? A psicologia comportamental e a neurociência, na verdade, elas tomaram conta. Né? Hoje se sabe muito do cérebro. A gente aprendeu em 40 anos sobre cérebro o que a gente não aprendeu em 4.000. Em 4.000 anos, a gente aprendeu em 40. Né? Muito mais do que aprendeu em 4.000. Agora, o fato é que a gente terminava, e o que acontecia? Você se obrigava a ser criativo. Para meus irmãos, aquilo era uma brincadeira. Para mim, não, aquilo era sério. Não é verdade? Tanto que até hoje eu publico na minha coluna no Instagram, né? Quem quiser me acompanhar no Instagram, Nailor Marques Júnior, não é? Eu tenho lá o Viajando com a Literatura, e eu faço exercícios de escrever. Que é, eu pego uma imagem, por exemplo, quando eu tirei uma foto da Lua, e eu escrevo um texto em cima daquela imagem. Quem fazia isso comigo? Minha professora do primeiro ano primário, Dona Georgina, a quem eu devo muito, a quem eu dediquei meu primeiro livro de educação, Dona Georgina, professora de escola, eu estudei numa escola de crianças pobres, das mais pobres, mas eu tinha aula mesmo com uma mulher que era amorosa, interessada, não é? Que queria que os alunos dela mudassem de vida, e ela sabia que a educação podia mudar a vida dessas pessoas. Então o que aconteceu? Hoje eu estou fazendo o quê? Eu estou colhendo aquilo que foi plantado comigo, que eu ajudei a plantar quando eu era jovem. E naquela época não era ruim ler ou era gostoso ler? Era uma coisa natural. É igual hoje. Né? Hoje. Mas hoje as pessoas não, mas não é igual gostam hoje. Muito de ler. As pessoas é que falam que é ruim. Hoje as pessoas, como é que elas conversam na internet? Como é que elas conversam? Elas falam na internet escrevendo, teclando. A única coisa que elas fizeram, elas diminuíram o tamanho das palavras. Né? Então, você virou VC, entende? Por que virou P, não virou N, sim virou S, mas não importa. Elas têm que teclar aquilo, elas têm que teclar aquela letra. E na hora que elas vão conversar entre elas têm que ter um mínimo de vocabulário, porque senão não tem como. Né? Você não tem como se comunicar. É o mínimo. E outra, ninguém precisa aprender a andar. Sua mãe não te ensinou a andar. Você aprendeu a andar sozinho, tá no seu DNA. Né? Chega uma idade que você começa a forçar, você começa a gatinhar, você começa a levantar, se apoia no móvel, você vai balançando e daqui a pouco você está andando. Agora, falar, né? Se você crescer e viver em comunidade, uma comunidade em que ninguém fala, você também não vai aprender a falar. Porque a gente aprende com o outro. Porque a solidão, as pessoas adoeceram tanto. Eu acho que tem mais gente, eu não sei, eu não tenho esse número, mas eu acho que tem mais gente no mundo morrendo de suicídio do que de Covid. Eu acho que tem mais gente morrendo, porque o que as pessoas, elas não estão preparadas para ficar com elas. Quando você abre um livro, para responder a sua pergunta, você mergulha na vida de outra pessoa, não importa que seja real ou imaginário. Quando eu abro o Machado de Assis, né, quando eu pego, ninguém lê mais Machado de Assis, claro que lê. Não é? Você abre um Machado de Assis e você mergulha em personagens profundas. Não é? Qualquer personagem, não é só Dom Casmurro, não. Qualquer Machado, qualquer conto do Machado. Eu não leio, não tenho coragem de pegar um romance. Pega um conto. Né? Pega um conto e mas qual conto? Por onde eu começaria? Pegue um conto do Machado chamado A Causa Secreta. E você vai ver, você vai descobrir de cara uma causa secreta. Um cara sarcástico, né? Que gosta de ser enfermeiro porque ele gosta de ver o sofrimento dos outros. Aí você fala, eu entendi qual é a causa secreta. O cara é masoquista e tal. Só que aí essa não é a causa secreta. Porque ele é um Machado. A causa secreta é escondida por baixo dessa causa secreta. Né? Agora, então o que você está sugerindo é trocar a Netflix pelo conto. Sim, você pode ir para a Netflix. Há tanta coisa legal na Netflix, eu também vejo. Você pode ir para o stream, tem tanta coisa bacana, eu também assino. Eu não fico lendo o dia inteiro como as pessoas imaginam. Agora o que acontece fica o desafio colocado aqui. Pegue o conto, tem 4 páginas. Qualquer pessoa pode ler 4 páginas. Qualquer pessoa pode. Pega o conto de 4 páginas. Não dá, eu não entendo a linguagem do Machado. Entende sim. Fica com o celular do lado. Na verdade, você não entendeu uma palavra. Tente entender pelo contexto. Não entendeu pelo contexto? Procure no Google o sentido da palavra e veja como se encaixa ali. Mas você vai entender. O Machado é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Na verdade. Aproveitando o professor de literatura, o que é um conto? Se tivesse essa pergunta no vestibular, até para o nosso público entender aqui. O que acontece é o seguinte, o romance, né? Aqui no Brasil, a gente estrutura assim, crônica, que é um texto muito curto, normalmente relacionado a um fato do cotidiano, né? Isso é uma crônica, que não excede uma página, que é o nome verbal. É alguém que faz uma pequena análise de um determinado fato, né? E normalmente tem uma página. O conto ele é um pouco maior. Algumas pessoas definem o conto como sendo um romance, não, porque o conto tem personagem como um romance. Né? Ele tem tempo como um romance. Só que no romance o tempo é mais alongado, no conto o tempo é mais curto. Tudo acontece mais rápido. Tudo acontece muito mais rápido. Né? Então a definição da história ela é muito mais rápida no conto do que no romance. Não tem um número de páginas claro.
Né? O Alienista, por exemplo, é um conto e tem 60 páginas. Algumas pessoas dizem que é uma novela, né? Porque no Brasil a gente tem crônica, conto, novela, romance. Não é? No mundo inteiro não existe. Eles terminam em novela. Não existe romance, como nós chamamos aqui. Não é? Por isso que aquilo que vai para a televisão é uma telenovela. Não é verdade? Porque a novela, ela tem características da novela, tem capítulos soltos, né? Como é aqui no Brasil, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vidas Secas, você lê o primeiro capítulo e o último capítulo, você tem que ler na ordem. Primeiro e o último. Os outros você pode ler na ordem que você quiser, tanto faz. Né? São pequenos episódios da vida daquelas personagens. E se a gente olhar Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis também é assim. Né? Ele escreve pequenos flashes, que a característica do romance realista é ter capítulos rápidos e curtos e em flashes da vida da pessoa. E você vai montando aquela vida como se fosse um quebra-cabeça. Eu gosto muito disso. Como se fosse um quebra-cabeça. Ele não diz para você o que são as personagens. Ele espera que você entenda. Então, nesse sentido, você fica melhor como ser humano. Você quer aprender empatia? Hoje se sabe que empatia você aprende lendo romances com personagens complexas, como faz o Machado. O que é uma personagem complexa? Se você me perguntasse. A personagem ela pode ser simples, linear, né, ou complexa. Linear é a personagem que começa e termina um texto, seja um conto, romance, uma novela, não importa. Ele começa e termina do mesmo jeito. Então a vida dela não muda. Mas isso não é humano. Né? Você está aí na casa dos 50 anos, você começou a sua vida e tudo que você fez até hoje foi a mesma coisa? Não, de claro que não, eu te conheço. Se eu tivesse que dar um adjetivo para você, eu diria frustrador. Né? Você está sempre fuçando uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, que é o que é a espécie humana. A gente fica o tempo todo mudando. A personagem complexa aparece comigo e com você. Você não sabe direito o que pensar. Você pensa que conhece aquela pessoa. Quando de repente a pessoa faz uma coisa totalmente inusitada, você fala, não imaginei, esperava tudo, menos isso daquela pessoa. Isso é humano. Passou um tempo, você tem uma surpresa, mas você está fazendo isso agora? O que é isso? O que é isso? Isso é humano. Então, isso é uma personagem complexa. O meu professor de teoria da narrativa, não é? Um grande dizia isso. Para você entender o que é uma personagem complexa, quanto mais parecida com um ser humano, mais complexa ela é. Alguns teóricos dizem personagem redonda, personagem plana, mas eu gosto de linear e complexo, que eu acho que é mais que responde melhor a definição. E é isso que a gente é. Você é um ser humano complexo. E todas as pessoas que estão nos ouvindo saibam, elas são complexas também. E elas vão pagar juro. Você não tá exercitando seu cérebro agora, não é? Porque vejam, o cérebro ele vai formando cabelo nos neurônios até os 25 anos, né? Até os 25 anos você vai formando, o seu neurônio vai formando o cabelinho, né? Vai juntando um cabelinho no outro cabelinho para poder formar o pensamento, porque o cérebro é a parte física da nossa cabeça, a mente é a parte abstrata, né? E é a mente que move, porque o mundo é mental, né? É o que eu penso. Agora, eu vou pensar coisas melhores e mais profundas quanto mais os meus neurônios estiverem em conexão. E o cérebro é plástico. A gente sabe disso, né? Já deve ter passado neurocientistas por aqui, deve ter passado médicos especialistas muito mais capacitados que eu para falar sobre isso. O acidente vascular cerebral já não é uma sentença de morte hoje. Sim, né? Pois é. Porque você sabe que o cérebro ele pode aprender novas conexões. Agora, para isso, ele precisa daqueles cabelinhos do neurônio. E isso é formado quando? Formado jovem, né? Você até os 30 anos, você tem um impacto muito violento sobre o seu cérebro. Por isso que você vai pagar juro. Você quer levar uma vida, você não quer ler? Você jovem que está nos ouvindo agora, você não quer ler? Você não quer estudar? Você não quer fazer nenhum tipo de exercício? Você não quer desafiar seu corpo? Você não quer ensinar, fazer seu cérebro se esforçar para fazer coisas? Ótimo. Não faça. Você vai pagar um juro caro. Lá na frente você vai ver o Alzheimer te encontrar. Lá na frente você vai ver o Alzheimer te encontrar. Não é verdade? Por quê? Porque a gente sabe que forma esses cabelinhos se encontram, por ali corre a corrente elétrica, que faz o pensamento. Né? Quem já quer olhar na internet, vai entrar na internet, ver um cérebro, você vai ver aquela corrente elétrica passando. Tempestade de raios. Exatamente. Né? Em cima desse cabelinho forma uma gordurinha, né? Chamada mielina. Quanto mais essa gordurinha é formada até os 30 anos. Quanto mais tem essa gordurinha em cima do cérebro, em cima do cabelinho, mais rápido passa. Ela só forma até os 30. Dos 30 a 50 se mantém, dos 50 para frente começa a deteriorar. O que acontece? O que acontece é que dali para frente você vai ter dificuldade de aprender coisas novas. Né? Por que eu posso continuar aprendendo? Porque eu posso falar disso tendo 58 anos. Porque até os 30 desafiei meu cérebro demais. Até os 30 anos, seguramente, eu já tinha lido... Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha lido toda a obra, já tinha lido Sartre, já tinha lido Nietzsche, já tinha lido Rousseau, Montesquieu, já tinha os autores que eu leria. Quando eu entrei na faculdade, já tinha lido Jering, todos os grandes nomes do direito e os grandes nomes da filosofia, eu já tinha lido. Né? Então, nada daquilo para mim era estranho. Né? Nada é estranho. Eu andava com o dicionário filosófico do Voltaire embaixo do braço com 15 anos de idade.
Na verdade, eu cito Voltaire até hoje, com 15 anos de idade. Tanto que volta e meia que eu estou dando palestra, eu estou dando curso, eu digo às pessoas... O Voltaire tem lá no dicionário filosófico, ele diz... chamar um homem de sua majestade é fácil. Difícil é servir a esse homem. Não sirva as pessoas. Diga aquilo que elas querem ouvir. Se é isso que elas querem ouvir. Você quer que eu diga que você é bonito? Eu digo. Né? O que eu penso é outra coisa, não importa. Então as pessoas ficam sofrendo. Né? Não, eu não vou falar que ele é bonito. Por que te custa? Se é isso que ele quer ouvir, diga que ele é. Entende? A majestade é a mesma coisa. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de empavonamento. Né? Vejam como os políticos são empavonados. Né? Eu não digo o presidente só, não, eu digo todos. Né? O presidente do Supremo, os ministros do Supremo, eles querem todo dia estar na televisão, todo dia eles querem criar um fato para estar na televisão. Parece um programa desses programas de fofoca que tem à tarde nas televisões. E só que as fofocas são feitas pelos ministros do Supremo. Não é verdade? É uma coisa... Nunca ninguém tanta gente falou de ministro supremo criando factoide para poder explodir na mídia, até audiência, tuitando. Eles vão lá tuitar, o presidente tuitando, o governador tuitando, o prefeito tuitando, quer dizer, é uma coisa insana. Tem uma explicação psicológica para isso? Eu sei lá, isso eu acho que é a síndrome de Andy Warhol, né? É todo mundo querendo 15 minutos de fama, é todo mundo buscando seus 15 minutos de fama, né? As pessoas querem passar para a eternidade. Meus amigos, prestem bem atenção. 99,99% de vocês serão completamente esquecidos. Completamente esquecidos. Hoje nós estamos falando aqui do Machado, que morreu em 1908. Vocês não são Machado. 99% de vocês serão completamente esquecidos. Simplesmente porque vocês não deixaram marca alguma. Na verdade, não deixaram marca alguma. Nem pro mal. Porque se você deixar uma marca pro mal, as pessoas vão lembrar de você. Hitler, por exemplo. Ele deixou uma marca pro mal, né? O cara morreu em 45 e nós estamos falando do cara em 2021. Não é verdade? Ele deixou uma marca pro mal. E algumas pessoas deixam marcas que a gente não sabe dizer se é pro mal ou pro bem. Quando você pensa em Alexandre o Grande, a gente pensa nele como um conquistador. A gente aprende na escola que ele é um conquistador, um dos maiores conquistadores. Mas ele era um conquistador ou um assassino? Não é verdade? O que ele era? Não é verdade? Vai depender da narrativa. Vai depender de como você contar essa história. Quando a gente pensa no Gengis Khan, mesma coisa, não é verdade? Ele era um assassino ou ele era um conquistador? Napoleão Bonaparte, ele era um assassino ou ele era um conquistador? Eu não sei, entende não? Então, a gente tem que botar o nosso cérebro para pensar, para isso eu tenho que fazer estudos de caso. Quanto mais estudos de caso a gente faz, né, a gente vai fazendo a nossa mente funcionar de outra maneira e vai ficando mais sadio. Agora, Nailor, voltando lá que você estava no raciocínio Sim. inicial, eu estou falando, a gente vai Sim, conversando vamos lá, com o Nailor, isso. vai para tudo quanto lado aí no Isso caso. mesmo. Né? Que as pessoas são fracas hoje, estão vivendo de forma fraca e a vida vai cobrar lá na frente. Exatamente. Né? E a gente até questionou aqui a questão da Netflix, que lógico tem bons filmes, tem bons documentários ali. Mas voltando para o livro, Sim. que é a tua ferramenta de trabalho, Sim. né? A gente já aprendeu aqui, então, a importância do conto, né? Sim. E é simples, né? Como você falou, Sim. 3, 4, É a 5, porta de 10 entrada. páginas seria a porta de entrada. Então, de forma prática, para a gente despertar o interesse na leitura, o que a gente poderia orientar ao nosso público? Eu diria o seguinte, nós temos muito discurso no Brasil, pouca ação, não é verdade? As pessoas pensam que é o discurso que muda o mundo e não é. O que muda o mundo é a ação, não é verdade? E a ação é resultado da emoção. A ação não é resultado da razão. A razão leva você a uma reflexão, né? E a emoção leva você a uma ação. Então a gente sempre age emocionalmente. O ser humano é uma bomba de emoção. 96% do cérebro humano é instinto, é emoção, é sentimento, e 4% é razão. Portanto, o que acontece é que a razão faz você pensar sobre. Você não compra, quando você vai comprar uma coisa, né? Você não compra, você não fica pensando, puxa, vou gastar tanto. Se você ficar pensando, você não compra. Por isso que diz que quem pensa não casa. Mas não diz isso, quem pensa não casa. Você começa a pensar muito, mas você está tão tocado, tão apaixonado, que daí você casa. Depois O meu vai ser diferente. Aí depois você fala assim, putz, não é assim? Quer dizer, uma amiga minha, né, se casou com um gay que era casado com outro cara, 8 anos casado com um cara. E ela se apaixonou por ele, e eles terminaram, e eles se casaram. E ela disse, não, eu vou consertar isso. Primeiro que não tinha nada errado para ela consertar. E segundo como é que você muda a natureza de uma pessoa? Quer dizer, é tanta ingenuidade, é tanta sensação de poder que a gente tem. O que aconteceu? Aconteceu que ela, no fim das contas, encontrou esse cara com o ex-marido, ex-companheiro dele, encontrou eles numa situação sexual. E aí ficou, puta, eu não esperava tudo, menos isso. Como?
Como que você não Até esperava porque isso? já sabia, né? Sim, claro, entendi. Quer dizer, isso, ela não mudou nada. A questão da leitura é assim, você precisa pensar em ler, não é verdade? Então, diga para seu filho, não diga para seu filho, leia. Leia com seu filho. Ele tem que ver você lendo, leia com ele. Eu converso com meu filho, eu leio com meu filho desde pequeno. Né? Desde pequeno eu leio com meu filho. Agora, ele é adolescente, é natural que a influência dos pais sobre os filhos. Tem um livro muito bacana chamado Fora de Série, Outliers, do Malcolm Gladwell. Sugiro às pessoas que estão lendo, pais interessados aqui, ou mesmo jovens que querem ler uma coisa muito bacana. Né? Leiam um dos meus gurus, se chama Malcolm Gladwell, ele é do New Yorker. E ele compila pesquisas. Mas ele escreve de um jeito tão gostoso que você quer ler um livro, 2, 3, 5, 10 do cara. Tudo tem dele publicado no Brasil, eu já li. E nesse livro, Fora de Série, ele fala sobre educação. Como a educação pode ser transformadora na vida das pessoas. E mostra vários modelos de educação, inclusive o modelo de educação americana, que depois a gente pode falar aqui, chamado KIPP. Né? E aí o que acontece? Ele diz ali que se as pessoas vão para... Eu estava dizendo que a mãe tem que ir para o filho e tem que ler, tem que ver você lendo. E ele diz lá que o que acontece é que a gente aprende muito mais com o exemplo que as pessoas à nossa volta, com a ação das pessoas à nossa volta, do que com aquilo que as pessoas estão dizendo. Né? Por isso que a gente sente tanta falta. As pessoas, vejam lá, meu filho voltou para a aula presencial numa alegria. Antes ele perguntava assim para ele, como foi a aula? Ele falava assim, chata. Como foi a aula? Chata. Como foi a escola? Chata. Ele falava, como foi a escola? Chata. Ele sempre respondia a mesma coisa. Chata, né? Ele respondia. Você não vê a alegria dele em voltar para a escola. Por que ele quer voltar para a escola? Porque existe um ambiente ali. Tanto que existe uma palavra própria para ele, chamada ambiência escolar. Né? Ele sentiu falta daquela ambiência. Então não tem nem nada de errado com a escola. A escola em si não tem nada de errado. O ambiente é sadio. Eles querem, tanto que eles sentiram saudade da convivência, dos amigos e tal. O problema está com a aula. É entrar para a sala que está o problema. Porque é ali que começa o problema. E isso é uma coisa que ninguém gosta de falar. Ah, você está dizendo que a culpa é dos professores? Em grande parte, sim. Estou dizendo. Perguntar. Estou dizendo. Se entrar e vocês estão ouvindo isso. E você está ouvindo isso de alguém que ficou 31 anos na sala de aula, ensinando literatura, ensinando redação, ensinando gramática, ensinando história da arte, ensinando direito comercial, ciência política, não é? Mas eu continuo ensinando até hoje. Só que eu trabalho com educação corporativa. Eu ajudei a fundar 2 universidades corporativas de 2 grandes empresas, né, nas quais eu trabalho. Inclusive disse para você que estava vindo aqui, porque estava gravando aula numa pós-graduação de uma universidade corporativa de uma determinada empresa. Então, e amanhã, não, sábado, eu tenho aula de novo. Né? Eu passo todos os sábados, eu tenho aula numa universidade corporativa de uma determinada empresa. Então, o que acontece o que é isso? Então, eu não digo para o meu filho, leia. Eu leio com o meu filho. Eu faço, ele vê. Sabe, eu falei desse livro do Fora de Série, porque ele mostra o seguinte, estava dizendo meu filho agora é adolescente, até os 12 anos, ele diz lá, é melhor que você tenha uma família estruturada e more num bairro ruim. E depois dos 13 anos, é melhor que você more num bairro bom e tenha uma família desestruturada, se tiver que escolher um dos dois. Porque até os 12 anos, a influência da família é fundamental para a formação dessa criança e daquilo que ela vai ser lá no futuro, do juro que ela vai pagar maior ou menor. Depois dos 12, dos 13 anos, o meio é mais influente do que a família. Então, famílias, ouçam isso. Veja a importância que vocês têm até os 12 anos na formação. Ele mostra dezenas de pesquisas nesse livro. É o alicerce. Né? Exatamente isso. Então, a base foi formada ali. Né? Então, se você tem alguém que te deu uma estrutura, no meu caso, por exemplo, eu tive isso muito forte com meu irmão. Tanto que ele fica na minha casa sempre, a gente tem muito colado, né? A gente tem uma amizade assim, muito forte, né? Porque eu sei quanto eu devo a ele por isso, não é verdade? E eu conto isso para ele, ele ouve, ele acha engraçado, porque ele acha que não é verdade. Né? Quer dizer, ele não consegue perceber o impacto que ele teve sobre a minha formação. Não é verdade? Ele não consegue. Assim como eu, como professor, também não consigo perceber o impacto que eu tive sobre os 200 mil alunos que passaram pela minha mão. Eu tive 200 mil alunos em todas as escolas que eu trabalhei, que a maior parte da minha vida foi dar aula em cursinho pré-vestibular. Então, são turmas de 400 alunos. Então, eu tive muitos alunos, 200 mil, 31 anos, né? Mas mais de 2,5 milhões de pessoas me ouviram em palestras. Em vídeo, eu nem sei quantas pessoas ouviram, eu não tenho capacidade de ouvir. Agora, qual é o impacto que eu tenho sobre essas pessoas? Eu não sei. Elas é que têm que dizer. Por isso que a pessoa fala assim, o que fulano faz? Fulano é um influenciador digital. Não existe isso. Eu não posso dizer de mim mesmo que eu sou um influenciador de pessoas, não existe isso. As pessoas é que têm que dizer que são influenciadas por mim.
Então, o fulano de tal é um influenciador. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa idiota. Né? Não tem como alguém pensar isso, não é verdade? Como que eu posso falar de mim mesmo que eu influencio você? Você que tem que dizer para mim, que eu digo ao meu irmão que ele me influenciou positivamente. Ele não pode dizer isso, eu influenciei meu irmão. Tanto é verdade que ele não acredita que seja verdade. E aí é interessante quando uma autoridade diz uma coisa e você tenta desmentir. Quando eu fui ao programa do Jô, o Jô disse, olha, é um dos maiores especialistas em Machado de Assis do Brasil. Não é verdade isso. Isso não é verdade. No entanto, eu não consigo desmentir. Né? Por quê? Porque ele tem muito mais credibilidade do que eu. Né? É uma credibilidade muito mais abrangente que a minha. E ele disse que ficou sendo. Entende? Aí o que acontece? Todo evento de Machado de Assis, as pessoas me chamam para falar. Já fui 2 vezes à Argentina, da palestra Machado de Assis, fui à Espanha, né, a Portugal, falar de Machado. Aí o que acontece? As pessoas postam isso na internet. Aí quando alguém vai procurar Machado de Assis, encontra meu nome. Aí o que acontece? O que era mentira acaba virando verdade. Continua não sendo verdade, mas eu não consigo desmentir. Então isso é uma coisa muito bacana. Depois quero falar do modelo Kepler. Estamos conversando aqui com o professor Nailor Marques Júnior, aqui no programa Estudo de Caso, aqui pela Rádio Jovem Pan e Rede TV Paraná. Você pode assistir esse programa onde e é o horário que você quiser. Isso é a facilidade da internet. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, professor, Sim. porque você falou da importância da sociabilidade Sim. no momento escolar. Você Sim. até colocou como exemplo seu filho aí no caso. Estamos no Paraná, né, onde nós gravamos esse programa aqui, onde praticamente um ano e meio já escola fechada. Fechada. Né? As escolas particulares agora, aí, com o liminar, estão conseguindo abrir aí. Certo. A sua opinião como professor e como cidadão de uma escola fechada há 1 ano e meio? 1 ano e meio perdido. Esse papo de que não, os professores foram, deram aulas online, não aconteceu nada disso. Não aconteceu no mundo público, não aconteceu no mundo privado. No mundo privado aconteceu em algumas escolas mais preparadas. É verdade, eu tenho amigos que dão aula em escolas que eram mais estruturadas, não é? No entanto mais caras, não é? E esses alunos tiveram aulas normais. Até porque esse aluno também tinha um bom computador Esse também em casa, tinha computador, uma boa internet, tinha tudo. É toda uma teia de proteção para ele. Então havia um abismo que separava o aluno da escola pública do aluno da escola privada. O que aconteceu? Cavaram esse abismo, né? E era um pequeno abismo, era um buraco, virou um cânion. Entende? Virou um cânion. Né? Então havia entre uma pessoa e outra o buracão da Morangueira, não é? E agora tem o cânion Guartelá, entre os dois mundos. Aprofundou mais. O que aconteceu? Essas crianças que ficaram 1 ano e meio fora de escola, boa ou má qualidade da aula, não estou discutindo isso, não é? Elas vão ficar mais se elas não tiverem uma família por trás. Porque às vezes tem. Eu passei minha vida inteira na escola pública. Eu só trabalhei em escola privada, mas só estudei em escola pública, até na universidade. E fiz universidade pública paga. É bom que saiba, quando eu fiz o ENA, eu era paga. Era paga. E era uma universidade de excelência quando era paga. Né? A universidade brasileira, o nível geral da educação caiu muito. Né? Muito. Você olha as grandes universidades, o Brasil sempre teve a melhor universidade da América Latina, sempre foi. A gente sempre falou, a USP é a melhor universidade da América Latina, já é a Universidade do Chile. Né? Já não é mais, porque foi caindo. Porque você vai fazendo, desculpe a expressão, masturbação na escola, né? Aqui a escola não foi, o professor vai lá e ele fica falando da vida dele no lugar de entregar, de fazer os alunos participarem, de fazer o aluno pensar. Não pode. Se eu forçar o aluno para pensar, e a gente sabe que é assim, se você aprende, tem que haver um nível de estresse para você aprender. Ele não pode ser demais, mas tem que haver. Então vamos imaginar 3 círculos. Círculos concêntricos. Quando você joga a bolinha na água, assim, a pedrinha na água, vai abrindo um círculo dentro de outro círculo. Né? Para quem não sabe, a expressão isso é um círculo concêntrico. Né? Então, o que acontece lá naquele primeiro centro, tem a zona de conforto, né? Onde eu não tenho muito que me preocupar com aquilo. Logo, um círculo maior tem uma zona de aprendizagem, que cria um estresse para você. Né? Então, só há aprendizagem quando isso é um pouco de estresse, quando você exige que o seu cérebro vá criando conexões para poder compreender aquilo. Vai chegar uma hora que você terá entendido aquilo claramente. Então, aquela zona de aprendizagem vira zona de conforto. Ou seja, a sua zona de conforto agora é muito mais ampla. Você faz muito mais coisas com muito mais tranquilidade. Em torno dela cria-se uma zona de aprendizagem. Só que fora da zona de aprendizagem tem uma zona de pânico. Então, se o estresse for demais, o sujeito para de fazer qualquer coisa. Você nunca correu. E eu convido você para correr uma maratona comigo.
Para quem está me ouvindo aqui, eu já corri 35 meias maratonas, 21 quilômetros e 100 metros. Já corri 2 maratonas, 42 quilômetros, 195 metros. Né? Tanto que a gente diz, tem uma brincadeira na maratona que diz que os primeiros 30 quilômetros você corre com as pernas, os outros 12 você corre com a cabeça, porque daí você fica se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, correndo 42 quilômetros, e os 195 metros finais você corre com o coração. Você fica tão feliz de ter feito aquilo que quando você termina, qualquer pessoa que terminou uma maratona já merece um aplauso muito grande, porque correr 42 quilômetros, 195 metros é muito difícil. Não estou falando ganhar prêmio, não. Esses que ganham prêmios, kenianos, não estou nem falando disso. Estou falando de um ser humano normal, como eu, né? Um cara de 58 anos de idade. Eu ia esse ano correr a maratona do Japão, não é? Mas agora parece que só vão liberar a maratona para japoneses, né? Então vai passar para o ano que vem, né? Ia ser o ano passado, vai ser minha terceira e última maratona. Mas mesmo assim eu venho treinando para isso. Adiaram a maratona, não tem problema, eu vou continuar treinando, então vai ser no ano que vem, não tem nenhum problema, é isso? É exatamente, mas por quê? Porque o quê? Eu tenho que ter mente sã, um corpo são. Isso é milenar. Esse teu objetivo está bem claro, isso é importante também nesses momentos de dificuldades. Claro. Não importa se está chovendo, eu vou continuar aqui o meu exercício. Claro, porque eu tenho que manter o corpo são. Veja, as pessoas falam assim, Nailor, você tem 58 anos, você não foi vacinado? Não. Mas você não tem comorbidade? Não. Pressão alta? Não. Não tem. Você não tem problema renal? Não. Você não tem diabetes? Não. Você não é pré-diabético? Não. Eu não tenho nada, nenhuma. Se eu for vacinar, se eu for lá levar para o posto de saúde, eu vou ter que pegar um atestado falso para fazer isso. E eu não vou pegar um atestado falso, porque é contra as coisas que eu acredito. Né? Eu critico esse comportamento, né? E a gente vê isso muito claro na política brasileira, né? E eu não vou fazer isso. Eu não vou pegar um atestado falso. Você vai correr o risco de morrer por conta de defender um valor que você acredita. Eu ensinei isso para os meus alunos. Né? O mundo não é feito de regras. As pessoas pensam que a regra é que move o mundo. Não é. Aqui vai uma pequena noção de filosofia para as pessoas, e aí valores que as pessoas têm que cultivar com seus filhos em casa, aproveitando que agora é hora de conversar. Você está com seu filho em casa, sua família na sua casa, para de cada um pegar o seu prato e comer no seu quarto. Senta para conversar, senta para almoçar na mesa, todo mundo. Agora tem tempo, agora está em casa, trabalhando em casa, senta para jantar. Converse com as pessoas. Isso é saudável, isso é convivência. Não é cada um, o filho pega o prato, vai pro quarto dele, a mãe pega o prato, vai pra televisão da sala, o pai pega o prato, vai pro quarto. Não, é sentar aquela hora para conversar como fazia antes. Senta, eu sento. Meu filho, eu sou separado, meu filho fica comigo no final de semana. Mas a gente senta para comer. A gente senta, a gente conversa coisas. E o celular fica onde? O celular fica do outro lado. Às vezes a gente nem sabe onde está o celular. Não é verdade? O meu celular agora está desligado. Né? Enquanto nós estamos nessa entrevista aqui, não vou morrer. Né? Eu não sou um médico plantonista, eu não sou intensivista, ninguém depende de mim. Né? Ninguém vai morrer por isso. Então a gente faz tem um exercício que é feito, que é o exercício de convivência. Isso ajuda você a ter sanidade mental. Né? Então o que acontece o que eu digo para o meu filho, o que eu tenho que fazer é que a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ter o cérebro da gente funcionando, mas o corpo tem que ser saudável. E eu digo para ele o seguinte, não faça, eu digo para o filho, sorte a gente tem que ter todo dia. E azar uma vez só. Se tiver um dia, é o dia de azar, é o dia que você vai morrer. Mas o que a gente faz? Eu estava dizendo que o mundo não vive de regras. Né? Regra é, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. Se as regras resolvessem o problema, os 10 mandamentos resolviam tudo. Tudo está lá nos 10 mandamentos. Né? Tudo está lá nos 10 mandamentos. Né? Era só seguir a lei. Era só seguir. O 5º mandamento diz, não matarás. É uma regra. Quem é religioso, né? E não precisa ser cristão, porque os mandamentos estão em todos está no Velho Testamento, né? Portanto, está em todas as grandes religiões. Não matarás. Bom, se você matar, você vai ser punido pelo seu Criador. Então todo mundo que é religioso, na verdade, não importa qual religião, e acredita que existe uma vida depois, se matar, vai ser punido pelo seu Criador. Mesmo assim, tem gente religiosa que mata. O que é isso? Mata em nome da religião. Exato. Não satisfeito com isso, o Código Penal Brasileiro, artigo 121, disse: matar alguém, pena 6 a 20 anos. Tem gente que é religioso, mora no Brasil e mesmo assim mata. Não é verdade? E vai pra cadeia. Não importa. Então é um sinal que a regra sozinha não vale nada. Acima da regra moram os princípios. Os princípios, eles são um guarda-chuva que cobre a regra. Então, amai-vos uns aos outros é um princípio. Ele está sugerindo a você um comportamento. Agora, se eu gosto de você e das outras pessoas como eu gosto de mim mesmo, na verdade, o que eu faço? Eu não mato, eu não estupro, eu não furto, eu não roubo, eu não corrompo, eu não sou corrompido, eu não sou pedófilo, eu não faço nada. Entende? Eu não cometo nenhum tipo de crime. Por quê? Não porque a regra diz para eu não cumprir. Porque um princípio bem desenvolvido abarca um monte de regra. E acima dos princípios mora um outro guarda-chuva maior chamado valor. Honestidade, lealdade, decência, não é? Que são sempre coisas abstratas. E elas só existem quando você as pratica.
Então eu não posso dizer para você, uma virtude não existe na teoria. Eu não posso dizer, você é um homem bom, você é um homem honesto, Fernando. Não. Quando você pratica a bondade, você é bom. Quando você pratica a honestidade, você é honesto. Caso contrário, você é um homem, né? com qualidades e com defeitos. Ponto final. E é isso que a gente precisa fazer. Então, é contra um valor que eu trago dentro de mim, buscar um atestado falso para receber uma vacina na frente de uma pessoa. É simples assim. Então, eu não vou... Eu podia conseguir? Claro que eu podia conseguir. Né? Eu tenho muitos amigos e eu podia conseguir tranquilamente um. Ou eu podia ir lá, pego... Eu já tive pressão, mas o que acontece? Eu não tenho. Então, eu tenho que agradecer o fato de que eu cuidei de mim tão bem ao longo desses 58 anos que eu não tenho nenhuma comorbidade. Eu não tenho sobrepeso, eu não tenho pressão alta, eu não tenho nada. Por quê? Eu tinha pressão alta. Como que a minha pressão alta acabou? Eu tomava remédio, tinha que tomar de manhã e à tarde, correndo. O esporte me tirou o medicamento. Agora, claro, eu tomo vitamina. Né? Eu tomo vitamina, eu me cuido, tomo sol e eu tomo vitamina. Eu tomo complexo de vitamina para manter a minha sanidade física, porque nem toda vitamina você consegue manter. Você tem que equilibrar aquilo ali. E a gente sabe quanto é importante isso. Né? E eu não sei se é 100% isso, mas também é o seguinte, eu gosto de viver. Então é isso, eu estudo. E eu sempre digo que ler é levar a alma para passear. A gente está aqui navegando aqui nesse mundo maravilhoso aqui sobre literatura. Mas para concluir o teu raciocínio sobre a falta da educação nesse momento da pandemia, eu queria que você fechasse, depois a gente voltasse na questão do método da educação nos Estados Unidos. Não, sim, exatamente isso. Né? O que aconteceu foi, as escolas ficaram fechadas, não é verdade? As pessoas sabem que o nível de contaminação é pequeno, as pessoas aproveitaram, e aí eu ouvi dizendo que se as aulas voltarem, os professores queriam a vacina. Foi dada a vacina. Agora, se voltar, vão entrar em greve. Peraí. Eu não podia voltar porque não era vacinado. Tá, tudo bem, eu compreendo o medo das pessoas e tal, e existe uma indústria do medo, né? Existe uma indústria do medo. E o que acontece? Bom, agora se eu voltar, então eu entro em greve, quer dizer, como é que é isso? Quer dizer, então, esse aluno que se dane? Vou proteger a criança, hoje também tem esse discurso, sim, né? Agora não vou levar as crianças, então, que elas podem se contaminar. Então, aí como é que é isso? Entende? Qual é o prejuízo? Em algum momento nós vamos pagar um juro caro. Essas crianças pagarão um juro muito caro. E outra coisa mais importante, a nossa escola é desconectada da realidade. É completamente desconectada. A nossa universidade, de um modo geral, é desconectada da realidade. Tanto que vai ser fundado aqui um MIT brasileiro. Eu não sei se as pessoas sabem, né? Depois eu sugiro que procurem na internet. MIT é o Massachusetts Instituto que é tecnologia, é a escola de tecnologia mais famosa do mundo. O seu André Esteves tirou 200 milhões da sua fortuna pessoal, o André Esteves do BTG Pactual tirou 200 milhões da sua fortuna para fundar aqui no Brasil a Finale, né? Finale, quer dizer, uma escola com finalidade. E vai ser só de tecnologia, porque é um apagão de mão de obra. Hoje eu li uma entrevista da presidente da Microsoft Brasil e ela disse que o Brasil vai pagar um preço caríssimo por não se dedicar a formar mão de obra de qualidade. Não é mão de obra, não, operário não. É mão de obra de altíssima qualidade, valor agregado. Né? Porque hoje os valores que se pagam para a gente da tecnologia é altíssimo. Eles vão fundar a Finale. E o que acontece? Ele botou 200 milhões. Aulas com 250 alunos na sala, para as pessoas que falam que é impossível ensinar com volumes. Eu ensinava com 400. Né? Com 400, 200 alunos. Só que um professor de tecnologia e um professor de negócio. Junto, na mesma sala. Para quê? Para garantir que aquela aula não seja masturbatória. Que aquela aula esteja linkada com o mundo aqui de fora. Ou você vai ensinar e esse cara do lado vai dizer, lá no mundo real a coisa funciona dessa maneira. Lá você pode fazer. Poucas pessoas sabem que 34% dos presidentes de empresa no Brasil são formados em engenharia, não em administração. Em engenharia. E 37% nos Estados Unidos. Em engenharia. Agora, quando você estuda engenharia, alguém fala que você pode ser presidente de empresa? Não. Não. Porque o cara que está lá dentro não tem essa percepção de mercado. É uma coisa maluca. Só dá um número, uma coisa maluca aqui, que lá e aqui, ou seja, é uma tendência. Não devia ser o administrador? Pois é, só 9% no Brasil são formados em administração. 34% são engenheiros de qualquer engenharia. Jack Welch, que ganhou o prêmio de maior empresário do século XX, onde só tem grandes empresários, né? O século XX é o século onde tem os empresários mais conhecidos do mundo estão no século XX. Ele ganha um empresário do século XX e ele é engenheiro químico. Então, só para ver que, na verdade, só para você entender que ele tem uma mentalidade matemática, não é verdade? E ele entendeu isso e daí foi estudar negócios para poder pegar a GE em 1980, valendo 12 bilhões e entregá-la em 2000, valendo 425, 27 bilhões. E o que difere o método de educação do Brasil lá dos Estados Unidos? Não, o que ele conta lá é que uma escola mista,
público-privada, que nós já tivemos aqui em Maringá, você vai se lembrar que nós tivemos uma escola mista aqui no Brasil, público-privada, e as pessoas não quiseram, porque é uma escola que tinha metas e ninguém quer, né? Ninguém quer. Hoje você cobra a meta de uma pessoa, ela chama isso de assédio moral. Não é verdade? Sim. Se você diz para a pessoa, não, eu preciso que você bata meta. Em todas as empresas que eu trabalho, as pessoas têm meta para bater. Eu tenho metas para bater. E a pessoa acha que isso é um assédio, que eu estou assediando, dizendo para ela que ela tem que fazer aquilo que ela paga para fazer. Você queria fazer o quê? Você queria receber seu salário, não fazer nada? Não é verdade? Está escrito Papai Noel na minha testa. Né? E ele conta uma experiência de uma escola chamada KIPP. Né? KIPP é KIPP, Knowledge is Power Program, Programa de Aceleração do Conhecimento. E lá eles usam uma regra, é público-privada. Você não entra nessa escola por vestibular. Isso é mais legal. Você entra por sorteio. Tem tanta gente querendo estudar nessas escolas que você vai e inscreve seu filho. Lá no ensino fundamental. Escola de ensino fundamental. Não é? Porque quando termina o ensino fundamental é feito o PISA, o exame internacional que avalia a condição das crianças. A educação americana está sempre na 17ª, 15ª, 20ª posição. Entre a 15ª e a 20ª melhor educação do mundo. Né? As melhores são sempre dos países escandinavos, né? Sempre aqueles países lá na Suécia, Finlândia, não é? Islândia, ali são os melhores. Não é? Mas, e lá eles fazem arroz com feijão, hein? Aqui no Brasil a gente é metido a fazer, a gente aqui no Brasil quer fazer tudo, a escola vai fazer tudo. Lá os caras fazem arroz com feijão. Né? Aí o PISA é feito com 15 anos de idade. Bom, o que acontece? A KIPP, eles não querem que você entre por vestibular. Por quê? Porque teoricamente eu estaria selecionando os piores dos melhores. Não, você entra por sorteio. Para provar que é um método que vai fazer a diferença e não a qualidade do aluno que entrou. Não é. O aluno tem compromisso na escola e fora da escola. E eles seguem uma regra muito simplesinha e cabe numa mão. E chama SOFA. S-S-O-F-A em português. Primeiro S, sorria. Vá para a escola bem-humorado. Escola não é um castigo. A escola é o que você está fazendo agora para ganhar lá na frente. Ela vai dar a base para você colher lá na frente os louros daquilo que você fez aqui atrás. Quem não planta não tem como colher. Então vá para a escola feliz. Os pais sabem disso. Há um pacto com os pais. Não fale mal da escola. Defenda a escola para o seu filho. Aqui no Brasil o pai fala, essa escola, não sei o que lá, esse professor, não sei, desce o pau na escola e quer que o filho goste da escola. Não é verdade? Então, primeiro, sorria. Segundo S, sente-se reto. Olha que coisa básica. Sente-se reto. Como eu estou sentado aqui. Eu não posso ficar largado falando com você. Quem está me vendo aí pela internet está vendo que eu estou sentado reto. Eu estou falando com você, ué. Como que eu vou ficar sentado largado? Hoje você não pode falar para o aluno sente reto, que ele fica ofendido moralmente. Você falou para o meu filho sentar reto. Você falou para o meu filho ficar ereto na cadeira. Salvo ele ter algum tipo de problema físico que o impeça, alguma patologia que o impeça, tem que ficar reto. Qual é o problema? Sente-se reto. Meus alunos falavam assim, a cadeira, quando eu era professor, mas minha cadeira não é confortável. Traga uma confortável da sua casa. Eu dizia isso simples assim, traga uma confortável da sua casa. Não é verdade? Pode outro dia trazer sua cadeira e colocar aqui. E deixa o seu nome, quando você vier, você senta nela. O corpo fala. Exato, o corpo fala. Não é? S, sorria, sente-se reto. Ouça. Minha avó dizia o que para mim? Quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Ouça o que as pessoas estão dizendo para você. Ouça o que o seu professor está falando. Mesmo que seja para você discordar dele. F, faça perguntas. Participe da aula, interaja, não fique como um espectador bobo, sentado ali e acompanhe com os olhos. O professor vai para um lado, vai com ele, o professor vai para o outro, vai para o outro. Ele mostra uma coisa, olha aquilo que ele está mostrando, olha que barbaridade. Sorria, sente-se reto, ouça, faça perguntas, acompanhe com os olhos. Os alunos egressos das KIPPs americanas, que quando ele escreveu o livro eram 50, hoje são mais de 400, tem 16% de média acima da média americana. 16% acima da média americana, que já é uma das melhores do mundo. Alunos que entraram por sorteio, só para ver como a escola pode ser fundamental. O método funciona. Pode ser fundamental. E, resumindo, é o básico, né? Elementar, arroz com feijão. Mais arroz com demais, feijão, né? nada. Nossa, essa escola deve ter um sistema diferente. Nada. Não. Isto. Os professores dão aula, os alunos entendem, interagem e fazem exercício em casa todos os dias. Porque todo dia precisa estudar. É aquele estressezinho que tem que ser causado. Tem que levar alguma coisa para casa para você fazer para criar o estresse. Você está assistindo aqui Estudo de Caso na Jovem Pan e na Rede TV Paraná. Estamos chegando já a 1 hora de programa e vou passar esse último 1 minutinho e meio aqui com o professor Nailor. A mensagem final para quem nos acompanhou até agora, do que ele realmente pode fazer, a pessoa que está sozinha ou a pessoa com a família. Qual o conselho, se é que a gente pode falar assim, para aproveitar esse momento, para a gente terminar o programa, professor? Vivam em família. Sabe? Aproveitem e convivam.
As pessoas não conviviam antes. Ah, eu não tenho tempo. Agora você tem, você está na sua casa. Agora saibam de uma coisa, as pessoas não fazem aquilo que elas precisam fazer. Elas só fazem aquilo que elas querem fazer. Então não diga que você não pode. Diga eu não quero conviver com a minha família. Diga isso, porque essa é a verdade. Né? Qualquer coisa que você conte é mentira. Antes você dizer eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que fazer agora, você está em casa. Então saiba que as pessoas só fazem aquilo que elas querem fazer e não aquilo que elas precisam fazer. Então você tem que pensar, eu quero viver com a minha família, eu quero conversar com meu filho. Ah, eu não sei bem o que conversar com ele. Começa a conversar que a conversa vai fluir. Nós dois, quando começamos a conversar aqui, a gente também não sabia direito o que a gente ia falar. E a gente falou 1 hora, eu nem me dei conta que já tinha falado 1 hora. É assim, comece. E a gente sempre começa pelo começo. Como diz o Coelho Branco, vai até o fim e daí para. E eu quero que as pessoas se lembrem que a vida cobra juros. Você não está fazendo hoje, você vai pagar lá na frente um juro bem caro. Todos, pais, filhos, todo mundo, professores, todo mundo vai pagar um juro muito alto. E eu quero encerrar com uma frase que eu roubei do Picasso, que eu acho que já deve ter roubado de alguém também, não é? O Picasso disse, eu não procuro, eu acho. Esse é o lema da minha vida. Eu não procuro, eu acho. Se eu saio da minha casa para fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Se você não gostou da entrevista, não tem nenhum problema. Eu vim dar a melhor entrevista que eu pude dar, eu dei aqui para você hoje. Se não foi melhor, é porque eu não podia fazer melhor. Essa que é a verdade. 100% de mim estava aqui com você, e está aqui com você agora e com os ouvintes aí. E eu encerro. Bom, queremos agradecer a presença aí do professor Nailor Marques Júnior, que é maringaense, e refutando o que foi dito lá atrás, é o maringaense hoje que dá orgulho para a cidade de Maringá, porque ele faz o que tem que fazer, simplesmente isso. E eu acho que desse programa é o que a gente deve aprender, né? Comece, dê o primeiro passo, mesmo que seja um pouco dolorido, e depois vai se tornando hábito. E aí, quando vira hábito, aí a lei da inércia continua aí para frente. Muito obrigado pela sua audiência, se inscreva em nosso canal. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, pode deixar aí o seu dislike e compartilhe essa entrevista aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.